Capítulo 2859. Lição cruel, parte 1. Você não trouxe esse verem, quero dizer, Litan é um traidor. Como você disse, ele é um herói para Gera. Bodia respondeu. Admito que não encontrei nenhuma solução para nossa situação, apenas novos métodos de governo que os humanos podem usar no futuro, mas sempre mantive o vovô atualizado. Ele e eu trabalhamos como uma ponte entre os conselhos despertos, trazendo aqui reforços que atualmente estão nos ajudando a lidar com. Não, eu disse que ele era um herói. Forro cuspiu ácido no chão, fazendo as matrizes de proteção chiarem. Isso até ele deixar de nos ajudar para se ajudar. Em vez de compartilhar sua criação conosco, Veren as trocou por sua liberdade, e agora ele vai tomar a nossa. Nós quem? Você não participou de uma única luta desde sua partida. E de quais reforços você está falando? Elfos que vão roubar nossa terra. Monstros? Como se já não tivéssemos o suficiente. Eu quase esqueci. Você trouxe de volta os mortos-vivos full armadores. Livrar-se deles foi a única coisa boa que a praga conseguiu e você a arruinou. Em sua raiva, o patriarca perdeu como suas palavras foram corrigidas automaticamente para familiares. Você não trouxe ajuda, seu idiota, você trouxe um exército invasor com você. Mesmo se vencermos, a vitória pertencerá aos conquistadores que vão ficar com tudo para si mesmos. Você falhou conosco, Bodia. Pura e simplesmente. O patriarca abaixou a voz e a cabeça, seguido por todos os outros. Bodia sentiu como se os membros de sua tribo estivessem lamentando sua morte. A linguagem corporal deles era clara para ele e ele leu tristeza e decepção, não ódio. Eu não compartilho sua visão, patriarca. Ele respondeu. Você realmente esperava que eu pudesse alcançar tanto sozinho? Como exatamente? Tornar-se um guardião leva mais de 2 anos. Fiz o meu melhor para pressionar o conselho de Garland a ajudar, mas eles têm seus próprios problemas. Nossos mortos-vivos invadiram suas terras. O jovem Nidog enfatizou essa palavra. Trudgriffon matou dezenas de seus anciões e ela viveu aqui, em Gera, sob nosso nariz por séculos. Nós fingimos não saber sobre sua existência para usá-la como uma arma contra Garland e amolecer nossos inimigos antes de darmos o primeiro golpe. Esperávamos que ela fosse uma ponta de lança para nossas forças de invasão e, em vez disso, ela alijou nossos salvadores. Eu digo que Gera tem uma dívida com Garland, e é por isso que não me opus a nenhum dos planos do conselho deles. Além disso, a ideia de que eles podem arriscar suas vidas por nós sem receber nada em troca é absurda. Sempre soubemos que haveria um preço a pagar. Você pode estar certo, mas seu preço é muito alto. Forna sentiu ressentido com aquelas palavras, mas não tinha argumentos para refutá-las. Sinto muito, mas não posso te perdoar. Você está banido do clã até decidir de que lado está. Banido? Bodia olhou para seu avô, mas Votal se recusou a encará-lo. O que você quer que eu faça? Eu já te disse. Forna respondeu. Você precisa escolher um lado e lutar por ele. Você pode trabalhar para Garland ou Gera, mas não para ambos. Estou trabalhando para ambos. Não, jogar dos dois lados só serve a você. O patriarca cutucou o peito de Bodia com um dedo em garra. Não estou pedindo muito. Se você quer seu lugar na família de volta, tudo que você tem que fazer é cortar o contato com os invasores e lutar ao nosso lado. Ser jovem e estúpido não é crime. Perseverar, no entanto, seria um ato inaceitável de traição. Itista? A voz de Bodia tremeu. Ou você a expulsa ou ela com mais bestas divinas em nossas fileiras, retomar Gera não seria mais um sonho. Ou pelo menos, poderíamos proteger a terra que nos resta. É isso que eu sou para você. O constrangimento de Tista se foi e agora foi substituído por fogo e fúria. Um meio para um fim. Você realmente acha que eu abandonaria minha família por um bando de idiotas que eu não conheço? O que você pensa e o que você vai fazer não me interessa, criança. O patriarca a dispensou com um aceno de mão. Eu estava apenas apresentando ao nosso filho rebelde as opções dele. Se você decidir seguir Bodia ou não é de importância secundária. Apenas a escolha dele importa.
Tista se virou para o namorado, esperando ver Bodhya tão indignada quanto ela. Em vez disso, ele estava mortalmente pálido, apertando as mãos e lambendo os lábios enquanto quebrava a cabeça em busca de uma resposta. Quanto tempo tenho para lhe dar uma resposta? Ele finalmente falou, decepcionando ambos os lados. Até que Gera seja colonizada ou nossa espécie seja extinta. Forro sibilou. Até esse momento, você pode fazer o que quiser e ficar onde quiser, menos aqui. Como eu já disse, você está banido. Mas, uma centelha de mana de Forn e uma matriz de distorção interromperam Bodhya, levando ele e os outros para o meio do nada. Antes que alguém pudesse fazer ou dizer qualquer coisa, um cheiro repugnante atingiu seus narizes. As planícies para as quais eles tinham sido teletransportados estavam completamente estéreis, com o solo de um marrom avermelhado devido à quantidade de sangue derramado. Bodhya reconheceu os efeitos do hálito ácido dos Needles como a causa da completa falta de vegetação. Centenas de litros foram derramados ali, deixando apenas o branco de alguns conjuntos de ossos emergindo do chão. Isso está errado. Ele virou para a esquerda e para a direita enquanto lentamente reconhecia o lugar a partir dos poucos pontos de referência que restaram após o conflito. O pedaço derretido de uma rocha outrora gigante, ainda com entalhes infantis, o leito seco de um rio e 4 colinas próximas uma da outra que lembravam os nós dos dedos de um gigante enterrado. Foi aqui que eu cresci. Deveria haver uma floresta aqui. O rio cheio de peixes. Ele se virou para Tista com uma luz febril nos olhos. Narso e eu passamos mais tempo aqui do que em cá. Bodhya congelou quando aquele nome junto com o padrão dos ossos quebrou algo dentro dele. Ele se moldou em sua forma real, cavando o chão com o desespero de um homem sentenciado à morte. Ele sabia a resposta, mas se recusou a acreditar até que a realidade lhe deu um tapa na cara. Havia apenas um conjunto de ossos. O esqueleto ao qual eles pertenciam era simplesmente muito longo e parcialmente enterrado, dando a impressão de que pertenciam a mais de um cadáver. Em vez disso, era apenas um único Nidori. Seu focinho ainda tinha incontáveis dentes e marcas de garras. Não havia um pedaço de carne nos ossos, nenhuma única escama sobreviveu à fome voraz da maré monstruosa. O cadáver poderia ter pertencido a qualquer um se não fosse por seu padrão único de chifres. Capítulo 2860. Lição cruel, parte 2. Narso. Bodhya gritou enquanto lágrimas escorriam por seus olhos. A água atingiu o chão com um chiado devido à reação com o ácido que ainda permeava a área. Tista deixou seus sentimentos pessoais de lado e se transformou em seu tamanho normal para poder abraçar o Nidori e consolá-lo. Ele era meu melhor amigo. Bodhya conseguiu dizer enquanto o choque se acalmava. Eu deveria apresentá-lo a você aqui mesmo. Nós crescemos juntos, já que éramos os dois únicos híbridos humanos da tribo. Eu lembro. Tista continuou acariciando sua cabeça gigante. Ele tinha mais de 2.900 anos de vida. Como ele pôde morrer daquele jeito? Isso deve ser algum tipo de piada de mau gosto. Uma punição por decepcionar o patriarca. É realmente uma punição, Lito pensou. Mas isso não é truque, é realidade. Agora entendo por que o Conselho Gera não se opôs aos nossos planos de colonização e Fenagar até ajudou na primeira expedição. As coisas devem estar ainda piores do que esperávamos. Enquanto Lito refletia sobre os perigos que a expedição de Orion provavelmente enfrentaria, Tista deixou sua fúria ferver, mas não deixou transparecer. Nenhuma única língua de fogo irrompeu de suas escamas ou penas. Que bastardo cruel! Forro nos enviou aqui para fazer Bodhya se sentir culpado e quebrá-lo. O Hecate amaldiçoou Fenagar e todos os membros de sua linhagem como uma única exceção. Ainda assim, não sou melhor. Eu estava prestes a despedaçá-lo por deixar o patriarca falar com ele daquele jeito e por não ficar do meu lado imediatamente. Na minha fúria, não havia considerado quão doloroso deve ser para Bodhya cortar o contato com sua família. Isso não é um conto de fadas. O amor não conquista tudo e nem estamos noivos.
Se ele desistir da família por mim e as coisas não derem certo para nós, ele vai acabar sem nada. Bodhya relembrou várias de suas escapadas quando criança com Natsu e as compartilhou com Tista, derramando uma lágrima de vez em quando. Ela sorriu e riu para ele, seu rosto congelado no tempo como o de seu velho amigo. Suas aventuras não eram diferentes das de Aran e Leria, então Tista podia facilmente se relacionar com eles. A única diferença era que, em vez de terem corcéis mágicos, Bodhya e Natsu se transformavam em grandes cobras e se escondiam abaixo do solo sempre que acabavam em problemas. Ela ouviu em silêncio até que aquelas doces lembranças da infância se chocaram contra a amargura do presente. Nós éramos como irmãos, Tista, e agora ele está morto por minha causa. Enquanto eu estava tendo o melhor momento da minha vida em Garland, ele estava lutando por sua vida para proteger tudo o que tínhamos de mais querido. Bodhya disse. O patriarca está certo. Eu sou um traidor da minha espécie e Natsu pagou pelos meus crimes com a vida dele. Se eu estivesse aqui, ele não teria morrido uma morte de cachorro sozinho. Nós teríamos lutado e sobrevivido juntos. Ele olhou para o cadáver do Nidog e depois para Tista, ouvindo as palavras do ancião ecoando em sua cabeça repetidamente. O patriarca me lembrou que, como um Leviatã menor, tenho responsabilidades não apenas com nosso clã, mas também com Gera, minha terra natal. Bodhya pensou. A morte de Natsu é consequência do meu desrespeito por tais responsabilidades que forçaram outros a assumi-las em meu lugar. Sua tristeza se transformou em uma raiva ardente que exigia que ele encontrasse e punisse aqueles que mataram seu amigo. Miséria amava companhia e Bodhya queria que cada monstro em Gera sofresse tanto quanto ele. Mas os ossos de Natsu também o lembravam de que havia um limite para o que um único Nidori poderia fazer. Preciso vingá-lo. É a única maneira que tenho de expiar meus erros. Nalrond saiu de seu devaneio. Mas não posso fazer isso sozinho, nem seria justo arrastar você para minha confusão. Como o vovô disse, nosso vínculo não é tão profundo. Essas palavras machucaram Tista muito mais do que ela esperava. Para lutar contra o que quer que tenha matado Natsu, preciso da ajuda da minha família e só há uma maneira de obtê-la. Cale a boca. Tista o interrompeu, sua voz soou como o estrondo baixo de uma tempestade, mas ainda conseguiu expressar gentileza e o quanto ela se importava com ele. Não diga coisas que você não pode retirar. Mas, eu disse para calar a boca. Seus 7 olhos brilharam com tantos fluxos de energia elemental. Fiquei quieta em respeito à sua perda, mas agora é minha vez de falar e você vai ouvir. São necessários 2 para fazer um relacionamento e eu tenho o direito de dizer o que penso. Se quando eu terminar você ainda estiver com a mesma opinião, não vou mais te incomodar. Está tudo bem para você? Ela perguntou e Bodhya assentiu para que ela continuasse. Eu ia guardar isso para mim até você se sentir melhor, mas você precisa ouvir isso agora. Seu patriarca é um pedaço de M manipulador e sem coração. O corretor automático dos guardiões atacou novamente, mas os olhos de Bodhya se arregalaram de indignação e ele teria retrucado se sua palavra não o tivesse obrigado ao silêncio. Olhe ao redor. Você realmente acha que um único Nidori pode causar esse tipo de destruição? Você realmente acha que o resto da sua tribo deixou Natsu lutar sozinho? Porque se eles fizessem, não seria sua culpa, mas deles. Você estava a milhares de quilômetros de distância quando isso aconteceu, mas qual é a desculpa deles? O Nidori congelou por um segundo, dessa vez era sua própria voz e estimativas que ecoavam em sua cabeça. Foram necessários centenas de litros de ácido para fazer algo assim. O que significava que um grupo inteiro de Nidogs adultos, se não mais de um grupo, havia lutado e perdido lá. Se não o fizessem, também não seria culpa sua. Ou você é tão egoísta a ponto de acreditar que você sozinha poderia fazer a diferença e salvar o dia. As palavras de Tista doeram, especialmente quando Bodhya balançou a cabeça para responder sem interrompê-la. Bom. Tista disse com um rosnado. Agora vem a parte manipuladora e sem coração. Você não acha estranho que seu melhor amigo tenha sido a única a morrer na luta para proteger um lugar que era querido para você?
Ela está insinuando que meu povo matou Narsu só para me dar uma lição. Ele pensou com horror, nascido da possibilidade de que isso pudesse ser verdade. É muita coincidência. É muita coincidência. Tista deu voz aos seus pensamentos. Não me entenda mal, tenho quase certeza de que seu amigo morreu em batalha e que os membros de sua família fizeram tudo o que podiam para salvar Narsu. Mas também tenho certeza de que isso é uma farsa. Como Narsu morreu aqui porque não há um único outro cadáver. Se você me perguntar, mais de um Nidhogg morreu aqui, mas aposto que seu amigo não estava entre eles. Aposto que aqueles que morreram aqui receberam um enterro apropriado no túmulo da família ou o que quer que sua tribo use para honrar seus mortos. Aposto que Narsu morreu em alguma outra circunstância e que eles plantaram o corpo aqui para você encontrá-lo.